paz, queridos e queridas, mais uma vez estamos com vocês para participarmos hoje da lição de número 1 da classe dos adultos do segundo trimestre de 2019. E nós vamos falar nessa lição, em todas as lições, nessa revista, em todas as lições, sobre o tabernáculo e a simbologia do tabernáculo na nossa vida, com relação a Cristo e com relação à igreja e, enfim, ao nosso relacionamento com Deus. E o tema da lição número 1 vai fazer a introdução do que seria, do que é o tabernáculo e um dos seus significados, ou vários dos seus significados. É tabernáculo um lugar da habitação de Deus. E o texto para destacar aqui está em Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então a gente tem a leitura bíblica em classe, são alguns versículos, eu vou ler rapidamente com você. Êxodo 25, do 1 ao 9, até para ajudar a contextualizar. Diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, qual que é o contexto? E é importante eu fazer isso para a gente dar o entendimento da revista como um todo. A gente tem o povo de Israel saindo do Egito e eles vão se tornar uma nação. Até então eles não eram uma nação, porque você precisa, para se tornar uma nação, você precisa ter lei, você precisa ter povo e você precisa ter terra. Quando você tem esses três elementos, você consegue constituir uma nação. Eles não tinham a lei, eles não tinham a terra, e lá no Egito eles eram um povo, sim, mas como escravos não tinham direito a nada. Então Deus pega uma multidão de pessoas que até um dia viviam como nada, como lixo, como escória, eram escravos de uma sociedade extremamente poderosa, que era a nação egípcia, e a partir dali, Deus vai levantar uma outra nação para que se cumprisse a sua promessa que havia feito a Abraão lá atrás. Então, Deus está começando do zero, porém, com uma multidão de pessoas para serem transformadas, para que elas pudessem compreender. Você imagina só, eles ficaram 400 e poucos anos escravos no Egito. São pelo menos 5 gerações, morre, nasce, 4 gerações, pessoas nascendo, morrendo, já como escravo. Então eu nasci escravo, meu pai tinha sido escravo, meu avô tinha sido escravo e talvez meu bisavô escravo. Então eles não tinham perspectiva, não tinham valores, não tinham autoestima. Era um amontoado de pessoas totalmente destruídos, sem esperança. Só havia uma promessa e uma lembrança muito antiga de seu pai Abraão. Então, a partir dali, Deus vai estruturar algo totalmente novo, como uma semente que estaria sendo plantada para que lá na frente ela viesse frutificar através da pessoa de Jesus. Tudo isso ligado com a promessa que ele tinha feito a Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Então é importante entender esse contexto. Que povo é esse que vai agora receber a presença de Deus entre eles na terra? Porque antes deste momento, que a partir dali você teria um local não exclusivo, onde Deus somente ali se manifestaria. Não. Deus sempre se manifestou em toda a criação, em todo o tempo. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Em Gênesis, logo no capítulo 1, mostra o Espírito vagando sobre as faces das águas, onde não havia nada, no caos ele estava presente. Então, não era o local exclusivo para a manifestação de Deus. Deus continuaria se manifestando, mas Deus havia escolhido um povo para que no meio daquele povo a sua manifestação fosse mais concreta, fosse mais real, fosse mais sentida, fosse mais
perceptível através dos sentidos humanos. Então, coisas sobrenaturais aconteceriam ali naquele lugar, no tabernáculo, para que outros povos olhassem e falassem, não, realmente tem algo diferente aqui, tem uma manifestação que não é como aquilo que a gente viu, teoricamente, nos demais templos que já haviam na terra. Então, Deus marca esse povo, Deus começa a partir dali e vai construir algo grandioso. E uma coisa que eu quero passar para você, é o que Deus colocou no meu coração, que já fique marcado desde o começo. O foco de Deus não está na imagem, no concreto, né? Mas sim o relacionamento e criar um ambiente em que propicie para que este relacionamento se desenvolva da melhor forma possível. Então, diferente de Satanás, que plantou uma mentira na mente da humanidade, mostrando deuses e locais onde esses deuses deveriam ser adorados e rituais para que esses deuses fossem adorados e sua ira aplacada, o foco sempre era no concreto, num objeto, numa imagem. Então havia algo para que as pessoas pudessem olhar e reverenciar. Já Deus não. O foco de Deus nunca foi na imagem, nunca foi no objeto, nunca foi no concreto. O foco de Deus sempre foi o quê? No relacionamento. Então, quando a gente vai ver lá no Jardim do Éden, Deus cria primeiro Adão e Deus começa a se relacionar com Adão. Diariamente ele vinha e conversava com Adão para que Adão percebesse quem ele era, o que era a criação que Deus havia feito e quem era o próprio Deus. Em um determinado ponto, Adão sente a necessidade de uma companhia consciente, racional, para que ele pudesse compartilhar a sua natureza humana, porque ele tinha um relacionamento com Deus, mas eram naturezas diferentes. Então, por ele sentir essa necessidade, Deus cria a mulher. Porém, no seu plano, no seu planejamento, na sua ideia inicial, o homem e a mulher já haviam sido criados. Deus cria o homem e a mulher, e depois Deus forma o homem e depois a mulher. Para que Adão, ao conhecer Eva, entendesse qual era a importância do relacionamento com alguém igual, semelhante a ele. Então o foco de Deus é relacionamento. Então nós vamos ver como figura, Cristo é o segundo Adão. Então você veria Adão representando o homem perfeito que se relaciona com Deus, que foi quebrado o relacionamento através do pecado. E Eva, como esta mulher, a gente tem como uma figura aqui futuro da igreja, né? A noiva, aquela que complementaria esse relacionamento. Então, Adão e Eva, o relacionamento do homem e da mulher, o casamento, por isso que quando Deus trouxe Eva para Adão, Deus primeiro os casou, os uniu, uma só carne. Então, o relacionamento de intimidade que havia entre Adão e Eva é um símbolo, uma sombra, uma marca, para que a humanidade pudesse aprender como deveria ser o relacionamento dela, a humanidade, com Deus, uma vez que esse relacionamento foi quebrado lá no jardim. E eu vou falar um pouco sobre isso. Então, o foco de Deus sempre está no relacionamento e não nas instituições, não nos objetos. O importante aqui não é o tabernáculo, o importante aqui não são os elementos do tabernáculo, não é conhecer tecnicamente o objeto tabernáculo, mas qual o simbolismo daquele lugar. Como havia no Jardim do Éden um ambiente próprio para que Adão se relacionasse com Deus, Deus estava criando agora no deserto um ambiente próprio para que a humanidade se relacionasse com ele, para que lá no futuro, através daquilo que Cristo faria, esse ambiente seria não só no deserto fisicamente, mas expandido para que toda a humanidade pudesse voltar a se relacionar com ele. Então guarde esse conceito. Vamos focar, e essa é a ideia da minha aula, focar no relacionamento que Deus estabelece com a humanidade. Foi quebrado pelo pecado de Adão, mas lá no Éden, Deus já prometeu que a semente da mulher iria restaurar esse relacionamento e essa aliança. Então, a parceria de Deus no item 1 com o seu povo para a construção do tabernáculo. Então, eu coloco um destaque aqui. Ainda não existia o povo de Deus, apenas o escolhido, Abraão. Então, preste atenção. Deus se relacionou com Adão e Eva no jardim. Deus criou a terra, Deus fez com que a terra fosse habitada e ele planta na terra um jardim.
na região do Éden. E nesse jardim ele coloca Adão. Então Adão não estava largado no planeta Terra. Deus planta um jardim numa região guardada por 4 rios, então havia uma preservação, era praticamente uma ilha. Se você vê lá no Éden original, 4 rios, então você tinha rios que vinham para cá, rios que vinham daqui, então você tinha praticamente um local cercado ali, guardado. E naquele lugar Deus se manifestava. Então havia um relacionamento íntimo de Deus com Adão. Quando o pecado acontece, Deus os expulsa do jardim para que eles não tenham mais acesso à árvore da vida, e Deus faz com que eles passem a viver na terra. E Adão e Eva contam aos seus filhos, mostram o que eles haviam perdido, e eles começam a se relacionar com Deus. Você vai ver Caim e Abel, que é a ênfase que Deus dá, que a Bíblia dá em virtude do assassinato de Abel cometido por Caim. Mas depois de Caim e Abel, você vai ver descendentes, né, de Sete, enfim, buscando esse relacionamento com Deus. É algo individual, é pessoal. Eu quero um relacionamento com Deus. Você não via mais a humanidade buscando isso. A humanidade, cada um buscava os seus interesses. E Deus foi preservando uma linha para se cumprir a promessa lá, feita para Adão e Eva, em Gênesis 3:15, que a gente chega em Noé, e a família de Noé tinham esse relacionamento com Deus. Então a arca, entre aspas, bem aspas aqui, ó, seria mais ou menos um símbolo do que no futuro seria o tabernáculo, que no futuro seria o sacrifício de Cristo e que venha chegar até a igreja nos dias de hoje. Ou seja, um lugar onde havia preservação da vida e aqueles que estivessem ali estariam guardados porque tinham um relacionamento com Deus. E depois de Noé, você vai ver seus filhos saindo da arca, cada um buscando a sua vida, e dentre os filhos de Noé, da sua descendência, Deus escolhe um homem, Abraão. Deus escolhe Abraão para que em Abraão se cumprisse a promessa, não para que Abraão tivesse a exclusividade do relacionamento com Deus. É diferente. Tanto é que quando Abraão sai da sua terra, da sua parentela e chega em Canaã, qual é a frustração de Abraão? Ele encontra um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque era rei da cidade de Salém e olha só, ele já era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Abraão tinha acabado de descobrir a revelação de Deus, o seu relacionamento com Deus estava começando a ser construído, haveria ainda algo muito forte, chegando no ápice lá em Isaac, no monte. Então esse relacionamento foi construído ao longo de muitos anos em que Abraão precisou aprender a conhecer a Deus. E quando ele chega naquele lugar achando que ele era melhor do que todos, já havia alguém que já era sacerdote. Ou seja, Cristo não é sacerdote de acordo com a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é a anterior. Ou seja, o relacionamento de Deus para a humanidade não está restrito a uma pessoa, não está restrito a uma denominação, não está restrito a uma placa de igreja. O relacionamento de Deus com a humanidade faz parte do seu reino e é muito mais amplo. Então, Abraão recebe a promessa que através da sua descendência viria um para resgatar a humanidade. Porém, não era somente através da sua descendência que Deus se relacionaria com a humanidade. A prova é Melquisedeque. E Jesus, lá na frente, ele é ligado a Melquisedeque e ele não é ligado a Arão, dando essa diferença da questão exclusiva. Então, os descendentes de Abraão foram para o Egito, quando José os traz. Ali tudo acontece, você já sabe, depois que José morre, eles se tornam escravos e agora eles estão saindo para que eles pudessem receber a terra prometida de volta, porque eles moravam em Canaã, precisaram sair, eles iam voltar para Canaã, não conheciam a Deus, era o Deus de ouvir falar. Então o que Deus faz? Olha, escolhe de novo um homem, Moisés, já desde do seu nascimento. Então, Moisés, você vai ser o canal para que eu possa estabelecer esse relacionamento. E quando o teu tempo acabar, Josué vai dar continuidade e outros assim sucessivamente até a vinda do Messias, até a vinda do meu filho, que ele vai fazer a obra completa e a partir dali isso será aberto para toda a humanidade. Então, a gente precisa entender qual era o propósito do tabernáculo. O tabernáculo, vou usar essa expressão, era quase que uma incubadora, né, fazendo com que uma nação nascesse de acordo com a vontade de Deus e que aquele povo pudesse entender e mostrar aos outros povos qual era o verdadeiro relacionamento
que Deus desejava. E ainda, através daquela descendência, a vinda do Messias. Então, a grande diferença está ali. Ali a gente começa a ter uma marcação de uma nova nação. Então, eles teriam agora a lei, eles teriam os rituais, eles como povo, faltaria o que por enquanto? A terra, que Deus os conduziria até lá e lá eles se tornariam a nação de Israel que nós conhecemos hoje, tá? Então, esse é o primeiro item que eu quero destacar para você. Deus queria saber qual o interesse do povo em se relacionar com ele. A gente viu ali várias exigências de Deus. Então, quando você olha, por exemplo, os templos do Egito e da Antiguidade, em forma geral, eles eram feitos de pedra, justamente para que durassem uma eternidade. A gente tem hoje aqui ainda as pirâmides lá do Egito de 7.000 anos atrás, elas estão lá. Então, os templos dos maias, dos incas, dos astecas, eles eram feitos de pedra. Então, os judeus no Egito, eles faziam tijolos de barro e palha e trabalhavam cortando pedra, movendo pedra para construir os templos e as cidades do Egito, enfim. Então, eles eram operários que trabalhavam na construção civil. Eles não faziam parte do exército, eles não faziam parte da culinária, eles não faziam parte de mais nada na vida do Egito. Era simplesmente trabalho operacional e braçal. Então, quando Deus vai construir o templo, Deus não usa a experiência deles. Deus pede elementos totalmente atípicos à sua realidade. Deus pede madeira, Deus pede tecido, Deus pede pele de animal, Deus pede uma série de coisas que eles não sabiam nem como obter, nem como trabalhar com aquilo para dali construir um templo. Então, peças teriam que ser fundidas de ouro. Então você precisaria de ourives, de artífice para fazer, eles não sabiam, o negócio deles era fazer tijolo de barro e palha e cortar pedra e empurrar pedra. Então, o que Deus quer mostrar? Para que Adão se relacionasse com Deus, Adão precisava provar seu interesse dizendo não à árvore da ciência do bem e do mal. Adão falhou, ele não conseguiu fazer isso, o relacionamento acabou. Abraão, para provar seu relacionamento com Deus, precisou oferecer Isaac como sacrifício. Abraão fez isso, provou. Deus, o meu relacionamento com você é mais importante do que ter um filho como minha propriedade. Então eu abro mão do meu filho, mas eu não abro mão de você. Então a gente vê a prova de Abraão. E agora Deus vai provar o povo. Vocês querem se relacionar comigo mesmo? Vocês querem ser minha nação? Vocês querem que eu me revele a vocês? Então eu vou exigir algo para que vocês me provem o interesse de vocês em me servir. Então eles estão saindo do Egito, eles não tinham um fundo de garantia, eles não tiveram 13º, não tiveram um tribunal de justiça para ir lá pedir indenização, não. Eles saíram literalmente com uma mão na frente e outra atrás, porém, no dia da saída, Deus toca no coração dos egípcios e eles dão riqueza para eles e eles saem com aquela riqueza. Então houve uma transferência de riqueza imediata. Então a riqueza dos egípcios foi para a mão dos judeus, boa parte dela, e eles saíram para o deserto. Eles não podiam plantar, eles não podiam criar animal, eles não podiam ter uma fonte de subsistência. Tanto é que eles dependiam do maná que vinha e das codornizes que Deus trazia, a carne e o pão, para eles poderem se alimentar. A roupa não se estragava no corpo, né, e os sapatos também não, porque havia uma grande dificuldade. Como eles no deserto fariam para obter aqueles itens que tinham sido propostos por Deus? Então haviam mercadores que passavam naquela região e tendo quase 2, 3 milhões de pessoas ali acampadas, se eu fosse o mercador na época, eu pararia ali para tentar vender alguma coisa. Então, através do relacionamento do povo do deserto com aqueles povos que passavam, através desse relacionamento, eles teriam que conseguir os itens e os utensílios necessários para o templo e para a adoração. Então, já começando a quebrar aquela visão do escravo que vivia lá em Gozém, afastado de tudo, que não se comunica com ninguém, fechado no seu próprio mundo. Deus não te chamou para viver dentro de uma bolha, dentro de 4 paredes, só no templo adorando. Deus te chamou para estar se relacionando com as pessoas, influenciando, estando no meio delas, sendo luz no meio das trevas, né? Sendo sal no meio daqueles que estão ali apodrecendo e não vivendo numa bolha. Então eles teriam que provar que eles tinham interesse em se relacionar com Deus. Então, primeira coisa, eles teriam que abrir mão da riqueza que eles receberam. E Deus não obriga. Ele fala, quem voluntariamente quiser fazer, faça. Então Deus dá a lista do que ele precisava. Alguns daqueles itens, eles não tinham peles de animal. Eles precisaram negociar, pegar, comprar dos mercadores, encomendar, alguma coisa assim nesse sentido, para poder chegar no número que Moisés precisava.
E a Bíblia nos mostra que o desejo do povo era tão grande em agradar a Deus que Moisés precisou dizer, olha, já basta, já é suficiente. Eles já entravam entregando mais do que eles podiam, ou mais do que era necessário, tá? Então, foi isso que eu coloquei para vocês. Então, deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Então, como eu disse, esse sacrifício foi o Isaac deles, foi a prova deles em provar que eles amavam a Deus e buscavam o relacionamento com Deus. Então, Adão não conseguiu manter o relacionamento com Deus no jardim, por isso teve que sair dali. Já o povo conseguiu estabelecer esse relacionamento. Chega em um determinado ponto que isso é desgastado pela falta de fé. Mas Deus não abre mão, Deus não nega o sacrifício que eles fizeram. Reconhece isso, dando uma oportunidade para a geração que nasceria no deserto. E aí sim, aqueles que nasceriam no deserto, nasceriam de novo, já não mais como escravos, já não mais com aquela consciência mesquinha, pesada. Então o povo se alegrou e ofertou. Mas depois que os anos começaram a passar e a promessa da terra não chegou, não anos, meses, em 6 meses eles chegaram até Canaã, em vez de entrar eles duvidaram, eles refutaram, questionaram a Deus e pediram os espias, e Deus não mandou fazer nada daquilo, e eles foram lá e decidiram que não era hora de entrar, e aí Deus os sentenciou. Mas não partiu de Deus a punição, foi consequência da falta de fé, da falta de experiência, de intimidade no relacionamento com Deus, para que pudessem crer que, independente do tamanho dos homens que estivessem ali, se Deus estava com eles, eles seriam vencedores. Eles já tinham visto as 10 pragas no Egito, eles já tinham visto o Mar Vermelho se abrir e mesmo assim ainda duvidaram. Não muito diferente de nós, certo? Então, tem 3 verdades bíblicas que a lição ressalta aqui. Então, tem o 1, 2 e o 3, e antes de eu ir para o tópico 2, que é o tabernáculo como projeto, que fala, a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. Lembrando o seguinte, o templo era transitório, o templo seria destruído. Então, muitas das vezes, quando a gente analisa aqui, a manutenção do templo não era algo inventado pelos homens para tirar proveito dali, usando Deus como desculpa. Então a gente via lá na antiguidade, nos outros povos, que havia toda uma estrutura sustentada de sacerdotes, enfim, que eles viviam exclusivamente para adorar aqueles deuses e o povo tinha a obrigação de sustentá-los. E isso seria duradouro enquanto aquele império fosse estabelecido como dominante na sua região. Isso só acabava quando aquele império era dominado por um outro império. E aí traziam seus deuses, seus templos, e esse sistema era mantido. Já que no caso, não. Deus tem algo que ele foi planejado para ser transitório. Tanto é que, como eles estavam no deserto, a tenda, o tabernáculo, precisava ser móvel. O sustento do tabernáculo era diferente, por exemplo, do sustento de um templo egípcio. Então, a necessidade do templo, dos utensílios que haviam no templo, a forma com que o templo foi construído, eu vou detalhar daqui para frente, necessitava um investimento muito menor para a manutenção do templo, comparado com o que os outros templos exigiam. Então, quando Deus pedia a oferta, a preocupação de Deus não era com o lugar, não sei se você está me entendendo, era a preocupação com as pessoas, os sacerdotes e suas famílias que estariam disponíveis para se relacionar com todo o Israel e principalmente com Deus. Então a tribo de Levi não teria terra, não teria posse, não teria propriedade, não teria herança. Deus era a herança deles. A tribo de Levi teria que viver 24 horas à disposição de todas as outras tribos, para a hora que alguém chegasse com um problema, para falar com o sacerdote, para ser orientado, para eles poderem ensinar as crianças. Ali no deserto era fácil, porque o tabernáculo ficava no meio, a tribo de Levi ficava na frente, as outras tribos em volta. Então eles iam até os levitas para ensinar as crianças sobre a lei que eles estavam recebendo de Deus. Mas quando eles chegassem lá na Terra Prometida, haveriam cidades espalhadas com os levitas e eles teriam a obrigação de ensinar todo o povo. Então, de novo, o foco do sustento que Deus pede não é para a manutenção do templo. Não é para deixar o ouro mais brilhante, ou para fazer uma cortina nova, ou para renovar, ou algo maior. Não.
E infelizmente, irmãos, vocês me desculpem, eu preciso falar sobre isso. A gente vê como motivo de escândalo para muitas pessoas hoje com relação ao meio evangélico, alguns líderes, não vou citar nomes, mas você é inteligente para perceber, que pedem recursos mais preocupados na manutenção do seu estilo de vida, na manutenção da sua estrutura, tanto física quanto de poder, do que para o cuidado das pessoas que vão precisar viver se relacionando na obra de Deus e dando assistência àqueles que estão carentes. Então, é um ponto importante para você fazer seus alunos pensarem. Não é o foco da obrigação, da oferta do dízimo que eu tenho que trazer, porque vai construir um templo novo, que vai fazer algo maior. Às vezes a gente se pega muito na questão do templo, da igreja concreto. Deus quer que a gente abra a nossa mente para a igreja de uma forma mais ampla. Então, o segundo item fala sobre o ato de ofertar é voluntário, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Então, voluntário é diferente de obrigatório. Então, quando Deus pede para o povo, aqui, para manutenção do deserto, Deus não está pedindo uma quantidade específica. Pois você vai ver lá na frente, quando eles chegam na Terra Prometida, aí sim, as leis vão apontar para isso, que eles vão ter recursos para trabalhar, porque eles não trabalhavam. Entenda isso. Eles viviam no deserto, eles eram sustentados por Deus. Então Deus não exigia que eles tirassem 10% do maná e das cordonizes e fossem entregar ao sacerdote. Não. Qual a fonte de riqueza do povo no deserto durante 40 anos? Como é que eles conseguiam carneiro, novilho? Como é que eles conseguiam esses animais para oferecer em sacrifício durante 40 anos? Havia um sacrifício constante, diário. Você já parou para pensar? Tendo o seguinte, eles receberam uma riqueza muito grande. E Deus estava exigindo que eles fossem abrindo mão daquela riqueza, gradativamente, para garantir a manutenção da adoração e para garantir que os rituais fossem estabelecidos. É como se a gente fizesse invertido. Vamos imaginar que você nasceu e você recebeu 10 milhões de reais para viver a sua vida inteira. E a partir de agora, mensalmente, você vai tirar uma parte daquele valor para abençoar a vida de pessoas que estariam servindo a outras pessoas e para demonstrar a tua gratidão por algo que você já havia recebido antecipadamente. Deu para entender? Então, quando eles saem do Egito, eles recebem vida, eles deixam de ser escravos. E eles recebem a manutenção diária de Deus durante 40 anos. Porque se eles fossem trabalhar ou produzir, não precisariam do maná e não precisariam da carne. Então, eles não tinham no deserto como gerar riqueza. Eles tinham que, da riqueza que receberam no Egito, ter que se desfazer dela. Então, eles compravam os animais dos mercadores que passavam. Haviam lá encomendas, eu imagino assim, precisar de um carneiro, de uma ovelha. Aqueles homens, sim, criavam os animais e levavam para eles. Eles tinham que comprar para oferecer como sacrifício. Então, Deus não estabelece uma quantidade. Era voluntário. Porém, né, a obrigação que Deus fala com relação à oferta é para quando houvesse pecado. Isso era constante. Então, eles não podiam oferecer qualquer coisa. Haviam animais específicos para ofertas específicas. Quando eles chegam na Terra Prometida, aí Deus estabelece a dízima, o dízimo, daquilo que eles produzissem do campo. Se ele produzisse muito, 10% do muito. Se ele produzisse pouco, 10% do pouco. Por que que Deus estabelece o dízimo? Ao contrário do deserto, e que o recurso era finito e seria delapidado, a partir de agora, na dependência de Deus, do relacionamento com Deus, cumprindo toda a lei, aquilo que o campo gerasse seria infinito. Ou seja, eles poderiam ganhar infinitamente mais do que eles haviam recebido do Egito. Então Deus estabelece um valor de 10% para demonstrar a gratidão deles e garantir que os levitas pudessem continuar fazendo o seu trabalho. Então mostre isso para os seus alunos. Existe uma diferença do voluntário para o obrigatório. No deserto, nada era obrigado, era voluntário. Eles receberam para os sacrifícios animais específicos que deveriam ser comprados, mas as ofertas foram voluntárias. Na terra onde eles geravam riqueza, aí Deus pede apenas 10% como dízimo, sinal de reconhecimento. A partir dali,
a gratidão, a devoção, diria o quanto eles ofertariam. Então, quando Jesus vai mostrar para os discípulos o valor da oferta, eles olham os homens que traziam sacos de dinheiro. E Jesus mostra a mulher que trouxe as moedinhas. Por quê? Ela tinha dado tudo. E eles tinham dado o que sobrava. O teu que sobra pode ser 20 mil reais. E o meu tudo pode ser 5 reais. Para Deus, o meu tudo de 5 reais vale mais do que a tua sobra de 10 mil reais. São esses valores que eu espero que a gente consiga mostrar. Lembrando que Cristo voluntariamente se entregou. Então Deus não deu 10%. Deus deu tudo o que ele tinha em nosso favor, tá? Fidelidade ao Senhor, o item 3. Trará abundância. Calma aí, irmãos. Oferta não é troca. Então, existe a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Então, as pessoas passaram a entender que elas se relacionam com Deus através da obrigação. Deus, eu dei 100, agora eu quero receber 1000. Você não deu oferta. Você fez um investimento. Então, você vai lá investir na Bolsa de Valores, tem aí pessoas que dão até dica de como você ficar milionário, né? No Brasil. É fácil, você já sabe do que eu estou falando. Vai lá, procura essas pessoas que elas vão te mostrar como é que você vai ficar milionário. Ou seja, você dá e você recebe de volta. Não existe essa obrigação da parte de Deus em te devolver aquilo que você entregou. Senão, não é oferta, é contrapartida. Oferta é quando eu dou voluntariamente e não espero absolutamente nada em troca. Por isso, Cristo foi a oferta perfeita. Ele se deu sem esperar nada em troca. Então, a gente precisa fazer essa diferença. Por exemplo, quando a gente fala das curas do Antigo Testamento, tem um homem que teve uma cura sobrenatural sem nunca ter feito nada, né? Aparentemente, para Deus, no sentido que as pessoas entendem de ter ofertado, de ter contribuído, de ter abençoado. Estou falando de Naamã. Naamã era general, povo inimigo, era um homem duro, tinha um conhecimento de Deus, de alguma forma ele tinha uma fé em algo, que a gente não sabe desse detalhe, e ele vai lá para Jerusalém não, ele vai lá para Samaria, porque a sua serva comentou que lá no seu povo havia um homem que era homem de Deus e que ele poderia fazer algo. Ele vai disposto a oferecer recursos para receber uma cura. Deus não aceita aquilo ali. E Deus diz para ele que ele deveria mergulhar no Rio Jordão, que era a maior humilhação daquele homem, mergulhar num rio, não que o Rio Jordão fosse poluído, mas era um rio barrento. Ele mesmo fala que havia rios puros lá na Síria, onde ele poderia se banhar. Então o que Deus está fazendo é quebrando o orgulho e a soberba daquele homem, que nunca tinha feito absolutamente nada, para receber um bem extremamente precioso naquela época, que era a cura da lepra. E pela sua obediência ele foi curado. E a ganância de Geazi, na verdade, trouxe sobre ele a sua lepra. E quando a gente olha também, e aí tem a ver com a semeadura, no caso de Eliseu e a viúva, que teria que vender seus 2 filhos para pagar a dívida, e ela vai até o homem de Deus e ele pergunta sobre o azeite, e ela coloca o azeite na botija, vende aquele azeite, paga a dívida e ainda vive do resto com ela e seus filhos. Você vai ver Deus pagando dívida de um defunto. Como assim? Esse homem morreu e Deus vai lá, a viúva, entre aspas, ela questiona Eliseu, tu sabes que o meu marido, teu servo, serviu a Deus, era fiel a Deus e agora eu estou nessa situação. Você não vai ver na Bíblia nunca mais, irmãos, uma situação como essa, onde Deus paga, entre aspas, uma dívida, uma obrigação que alguém tenha questionado a Deus por isso. Quando a gente vai estudar um pouco esse contexto, existe uma teoria que diz que o eunuco de Acabe, que agora me fugiu o nome, era esse homem que guardava os profetas de 100 em 100 em tocas, em cavernas, está lá na frente, Elias aparece para ele, e ele leva Elias até Acabe, agora me fugiu o nome dele, mas depois eu posso pesquisar e colocar aqui no comentário. Existe uma teoria que acredita que aquele era o homem que fazia isso, ele era o copeiro do rei Acabe, servo de Deus, e por ter essa função ele tinha crédito. Então ele pegava dos seus recursos para comprar pão para sustentar os sacerdotes, os profetas que viviam escondidos para não serem mortos por Acabe e por Jezabel. Esse homem morre sem ter visto nada de volta, não teve retorno financeiro nenhum. Pelo contrário, ainda deixa uma dívida impagável para sua esposa, em que os seus filhos seriam comprometidos. Aí sim a lei da semeadura vai fazer efeito. Então ele plantou,
Não necessariamente eu vou colher, eu plantei. Lá na minha casa, em frente à minha casa, na rua, eu plantei um pé de acerola, agora, em 2019. Provavelmente ela só vai começar a frutificar 2025, 2026. Pode ser que eu não veja. Mas quem passar na minha rua vai ter acerola e vai poder comer. Então, quando você planta, a colheita vem. Pode ser que não venha para você, pode ser que venha para os teus filhos, pode ser que venha para os seus netos, ou pode ser que venha para pessoas que ainda vão conhecer a Deus através da sua vida. Então a gente tem que parar com esse ensino, né, da teoria da prosperidade, que você deu, você vai receber, você deu, então você não deu. Se você está dando para receber, você não deu. Paulo nos orientou a saber viver em tudo, inclusive na dificuldade, inclusive na aflição, inclusive na falta. Não tem garantia de Deus de que você vai ficar rico. Se você acha que Deus é um banco de investimento, por favor, Jesus não quer você aqui. Procure outro lugar. Aqui é lugar de pessoas que estão dispostas a entregar a sua vida em favor do outro. Usar os teus recursos da melhor forma para preservar primeiro a tua família, essa tem que ser a tua prioridade, e depois que a tua família estiver preservada, aí você vai abençoar a igreja, para que a igreja possa abençoar outras famílias. Então, guarde isso. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Então, como eu falei, havia uma diferença muito grande, né? Então, me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. O templo do Egito com o tabernáculo. Deus exigiu um templo onde, presta atenção nisso, ninguém podia entrar. E todos os utensílios estavam ocultos. Esse é o caráter de Deus, ou seja, focado no relacionamento. Como assim, pastor? Então, é só você ver, você vai estudar nessa lição agora. Deus dá ordem para que o tabernáculo seja construído, então você começa com o pátio, eu vou falar agora, você tinha lá o pátio, você tinha os utensílios que ficavam no pátio, você tinha o tabernáculo propriamente dito, dividido em duas áreas, o lugar santo com alguns utensílios e o lugar santíssimo. O povo tinha que ficar do lado de fora do pátio, acompanhando a adoração que era feita ali dentro. Então, quando o sacerdote estava fazendo a expiação pelo povo uma vez ao ano, o povo cercava o templo em volta, ficavam de fora, não podiam entrar no templo. Então havia ali o lugar onde o animal ia ser morto, depois havia a purificação, somente o sacerdote poderia entrar. Aquele tabernáculo ele era todo feito de pele de animal, de uma tal forma que sobrava, a luz não entrava, era um breu puro, escuro. Por isso ele precisava, lá dentro, eu não quero dar detalhes que isso vai vir nas próximas lições, mas ele precisava, quando ele acendia o altar de incenso, as brasas que estavam ali, faziam uma iluminação e haviam castiçais com velas que eram acesas, com lâmpadas que eram acesas, não vela, lâmpadas. Então era aquela luz do castiçal e a luz do carvão que dava uma penumbra para o sumo sacerdote que entrava ali poder se guiar. Todo o resplendor do ouro, da mesa de ouro, do candelabro, tudo isso era oculto e ninguém podia ver. Ficava todo mundo de fora sem poder entrar lá dentro. Só um homem podia. Os sacerdotes entravam ao longo dos dias do ano para fazer a manutenção no lugar santo. Mas no dia da adoração, só o sumo sacerdote podia entrar e só ele podia ir no Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos havia outra cortina mais pesada ainda. Ele só entrava com um braseiro ali do incensário, aquela era a luz que o guiava até ele chegar ao lugar onde ele derramava ali a libação. E eu vou explicar agora, Deus tivesse se agradado, Deus se manifestava naquele local. Então Deus construiu um templo para não ser visto. Deus pediu objetos que não seriam admirados. Diferente dos templos egípcios, diferente dos templos gregos, que era aquela suntuosidade, diferente de algumas igrejas que existem hoje, que são verdadeiros palácios que as pessoas entram assim. Ou seja, o foco está no templo. O foco de Deus não era o templo, era o relacionamento. Construiu um templo que ninguém pode entrar, vocês vão ficar de fora. Quer se relacionar comigo? Você vai aprender do lado de fora. E agora eu vou te dar alguns detalhes. Meio chocante, mas é a verdade bíblica. Às vezes a gente não quer olhar o que a Bíblia está nos revelando. Então, o tabernáculo foi um plano de Deus. Deus mostra, eu li para Moisés, de acordo com o que eu te mostrar. Então, é diferente do que de acordo com o que eu ver, para de acordo com o que eu te mostrar.
Versículo 9, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo farás. Então vamos lá. Uma coisa é o que você vê. Você está vendo aqui na minha mão, está vendo aqui, ó, uma Bíblia. Você está vendo uma Bíblia. Agora eu vou te mostrar uma passagem da Bíblia. Existem outras coisas aqui na Bíblia que eu não estou te mostrando. Então Deus fala para Moisés, Moisés, eu vou te mostrar algumas coisas. Com base no que eu te mostrar, você vai construir um modelo aí na terra. Mas o que eu estou te mostrando, Moisés, não é tudo que existe. Entendeu? Existe algo muito maior, que progressivamente seria revelado através de Isaías, lá no capítulo 6, depois para Ezequiel, depois para João, onde a gente aos poucos veria o que é aquele mundo sobrenatural e principalmente a maior das revelações de Deus não é, irmãos, o mundo sobrenatural, mas é o sobrenatural que veio ao mundo, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Não existe nada mais lindo no céu do que o próprio Cristo. Se o céu fosse lindo, o diabo não teria saído de lá. O diabo ia para o céu, vivia no céu, mas ele não amava o céu. Ele não amava Deus, então nada daquilo ali fazia sentido. Então o nosso foco não tem que ser o céu. O nosso foco tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Não importa onde nós estivermos. Se tivermos relacionamento com Deus, esse será o maior tesouro revelado para nós. Então, Deus mostrou, porque era uma sombra, uma projeção do que viria. Então, quando a gente fala, por exemplo, das medidas do templo, em linhas gerais, você teria 50 metros por 25. Então, aqui um pouco mais estreito, no comprimento muito maior. Então, essa era a medida do tabernáculo como um todo, já levando com um pátio em consideração. Então, quando você para pensar, comparado com qualquer templo da antiguidade, era uma casinha, irmão. Era muito pequeno, era um espaço muito pequeno. Então, havia umas colunas que eram montadas em volta, então eles montavam ali o muro, eu vou falar agora. Lá dentro, no pátio, alguns utensílios, depois o tabernáculo em si, e era tudo desmontável e transportado para que conforme eles se movessem, aquilo ia se movendo. Ou seja, o importante não é o lugar, o importante é o relacionamento que você cria com Deus. Então, o pátio, ele era chamado de átrio. Ele era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino torcido. Você já viu uma blusa de linho, uma calça de linho? E presas por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia. Então você tinha a cortina, não lembro agora da altura exatamente, a cortina, na verdade, a que cercava o muro, né? Então ele era feito por uma cerca feita de cortina de linho fino, 1,5 m, talvez 2 metros de altura no máximo, não me recordo agora o detalhe. Mas imagina, uma pilastra de madeira, uma cortina de linho, uma pilastra, uma cortina de linho e assim sucessivamente até cercar tudo. Então quem está do lado de fora, ele olha através do linho e o que ele consegue ver lá dentro? Nada, porque tem um tecido na frente. Ele só consegue ver o quê? Sombras. Então o mais importante não era o que o povo via. Olha como é que Deus é lindo. Ele cria uma cortina de linho, diferente da cortina de dentro do templo, que é maciça. São vários tecidos, pele de animal. A cortina que está lá é tão densa que você não vê nada. Essa cortina de linho, ela deixa você ver alguma coisa, mas não com a clareza total. Por quê? O foco de Deus não está no que você vê. No relacionamento com Deus, o foco está no que você ouve. A verdade vem do quê, irmãos? A liberdade vem do quê? De ouvir a palavra de Deus. Então o povo que estava ali aprendeu a prestar atenção naquilo que ouvia. Você tem prestado atenção no que Deus tem falado com você? Você tem parado? Se desligado dos celulares? Se desligado das coisas dessa vida? Ficado em silêncio para ouvir a voz de Deus? Então Deus está dizendo para o povo, quer começar o relacionamento? Para começar o relacionamento, o foco tem que estar no ouvir. Então quem estava de fora via sombra e ouvia sons. O foco é no ouvir. O altar do holocausto, que ficava fora,
o animal que era sacrificado naquele altar, isso vai ser detalhado nas próximas lições, ele tinha uma função, expiar, né? Expiação. Então o altar externo tinha a ver com expiação dos pecados. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer expiação. Olha, me perdoa, vou limpar os pés antes de entrar na sua casa. Cheguei da rua, estou todo sujo de barro. Então antes de eu entrar, o que eu tenho que fazer? Vou limpar meus pés. Então a primeira coisa, passou a cortina, na porta, de frente, era o altar. Então o sacrifício tem que vir primeiro. Primeiro tem que vir o reconhecimento que eu estou errado, para que o relacionamento com Deus aconteça. Primeiro eu vou ouvir, eu não vou ver, mas pela fé eu vou ser guiado, pelo som. Quando eu chegar na porta, que é Jesus, estou começando a entrar, tem várias portas, estou começando a entrar nessa porta, a primeira coisa que eu vejo é um altar, ou seja, algo tem que ser sacrificado ali. É o meu orgulho, o meu eu, a minha vaidade. Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador e que sou miserável e eu entrego diante de Deus para que o meu sacrifício seja feito. O meu reconhecimento de que eu falei seja feito. Primeira coisa, feito o sacrifício. Depois, ao lado, havia pia de bronze ou cobre. Também era uma bacia, né, para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no tabernáculo. Então, primeiro fiz o sacrifício que foi para a expiação, reconhecimento, quebrou o orgulho. E agora, começa o processo de purificação. Altar para expiação, a pia para purificação. Eu tenho que começar a abrir mão dos meus pensamentos, das minhas vontades, das minhas vaidades. Já que eu reconheci que eu errei, eu errei, me perdoa. Agora eu faço o quê? Calo a boca e vou ouvir o que ele vai me dizer. Eu vou começar a aceitar e não ficar batendo boca. A purificação é isso. É você aceitar a vontade de Deus para você e não reclamar dessa vontade. Então, purificação. Depois, a tenda do tabernáculo propriamente dito tinha a ver com intimidade. Então, só os sacerdotes entravam ali 2 vezes ao dia no lugar santo. Ninguém via o que acontecia lá dentro. Então, quando eu ouvi, me aproximei, fiz o sacrifício, expiando meus pecados, me purifiquei, agora vai começar o que? A intimidade com Deus. Eu vou para um lugar onde eu estou isolado do mundo. Estou aqui num estúdio, que tem um isolamento acústico. Eu praticamente não ouço o que está acontecendo lá fora e quem está lá fora não ouve o que está acontecendo aqui dentro. Estou isolado, tem janela aqui, se eu olhar para lá eu vou saber se tem trânsito, não tem trânsito, porque eu estou num ambiente, está tudo desligado, o celular não funciona, eu estou numa intimidade com você, nós dois aqui, ó, batendo um papo. Então essa é a proposta de Deus, olha, para se aproximar de mim, depois da purificação vamos começar a intimidade. Nós dois aqui, em silêncio, se desliga, vai lá para o teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho, ou sentado mesmo, deitado, mas conversa com Deus que te ouve. Intimidade. Depois, no lugar santo, havia o quê? Dedicação contínua. Então o que havia no lugar santo? Uma mesa com pães que deveriam ser trocados diariamente. E havia ali, diariamente não, semanalmente, se eu não me engano. Mas havia uma necessidade da troca constante dos pães. E era um pão para cada tribo. Era o ato de continuidade. Eu estou oferecendo, aquele pão era símbolo. Recebi o maná, né, recebi o sustento, agora como gratidão eu deixo à disposição. Ninguém ia comer aquilo ali, ele ficava à disposição. Como imagem do corpo de Cristo que seria oferecido por nós lá na frente. E do outro lado, em frente, um candelabro com azeite. E esse azeite tinha que ser trocado. Tinha ali um pavio que tinha que ser trocado, tinha que ser purificado. Porque a luz daquele lugar não poderia se apagar nunca. Nunca poderia haver trevas. Nada que encobrisse o meu relacionamento com Deus. Nada que eu fizesse à escondida. Onde eu fosse para buscar. Primeiro eu estou indo trazer. Deus, estou trazendo os pães, estão aqui, ó. Estou colocando o meu sacrifício, estou colocando a minha dedicação, estou colocando o meu empenho, estou abrindo mão das minhas coisas. Então estou mostrando para você, Deus, eu quero me aproximar de Ti. Então isso no santo, no lugar santo. Os pães. E aqui a luz que tinha que ser acesa, mantida acesa. Então tinha uma durabilidade, era o azeite, era azeite batido, ele era mais grosso, quase uma manteiga, quase uma vela. Então tinha um tempo para ele queimar, 12 horas mais ou menos. Então tinha que ser trocado para que ele nunca se apagasse. Então a gente vai ver que lá na frente, né, quando o pai de João está lá trocando o azeite do candelabro, é quando o anjo aparece para conversar com ele. Então tem a ver com continuidade e dedicação. Só depois disso é que eu vou poder, como sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos,
e ali oferecer a adoração a Deus. Então, é um processo, a adoração para Deus não acontece assim. Eu ouço, sou atraído, porque eu não posso ver, mas eu posso ouvir, é pela fé sobrenatural. Chegando ali tem um altar do sacrifício, onde eu abro mão do meu eu, da minha vaidade, do meu ego, foi feito o sacrifício. Depois eu sou purificado. Depois da purificação eu vou para a intimidade com Deus, onde eu quero dizer, Deus, você é importante para mim, eu quero tempo contigo. E dentro dessa intimidade eu faço isso continuamente. Estou ali trocando os pães, estou oferecendo algo para Deus, estou fazendo com que a luz seja sempre mantida acesa. Jesus é a luz do mundo, Ele é o pão da vida, são símbolos que a lição vai trazer, mas independente dos símbolos tem como eu me relaciono com Deus. Estou mostrando, Deus, a minha dedicação, a minha vontade de estar contigo. Eu estou ali sempre trocando o azeite daquela luz, mantendo a luz acesa, não tem nada encoberto, não tem mentira, não tem segredo. A minha esposa pode olhar meu WhatsApp a hora que ela quiser, ela sabe a senha, ela toca aqui, ela abre, ó, aparece. Não tem nada escondido na nossa vida. Isso é intimidade. E depois que isso foi conquistado, aí entrava-se no Santo dos Santos e a adoração era feita. Então, o sangue que foi sacrificado lá fora, depois de tudo isso, era trazido e aspergido sobre a tampa do propiciatório. E aí Deus se manifestava com a sua glória, com a sua Shekinah, aquela alegria que invadia o coração do povo. O povo sabia que tinha sido aceito e querido por Deus. Tudo como sombra daquilo que Cristo deveria fazer. Mas o que é? A gente está entendendo nessa lição, irmãos? Processo. Coisas que eu faço para me aproximar de Deus e coisas que Deus fez para se reaproximar de nós que estávamos perdidos e distantes de Deus, tá? Então, só então Deus se manifesta e Cristo cumpriu todas essas etapas. Então, simbolicamente, a gente vai ver isso lá na frente. E agora, já para encerrar, que a minha hora está acabando, a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Como eu disse, relacionamento com Deus tem a ver com ambiente agradável. Então, Deus, Ele tinha ordenado que o tabernáculo fosse construído no meio. Então as tribos de Levi ficariam na porta, ali na entrada. Então para eu poder entrar no tabernáculo eu teria que passar pela tribo de Levi, não tem como eu acessar. Levi eram os guardiões ali do templo e em volta do tabernáculo haviam as outras tribos distribuídas, ou seja, o tabernáculo era o centro. Então qual é o centro da sua vida? É Jesus? O centro da minha vida é Jesus? O centro da minha vida é a minha família? O centro da minha vida é meu trabalho? O centro da minha vida são minhas posses? Então, enquanto Deus não for o centro da minha vida, a minha vida não vai ser vida verdadeira. Só vai ser vida verdadeira quando Deus for o centro. Irmão, a gente até põe Ele no centro, mas é tão difícil deixar Ele ali no centro. É tão difícil ter que voltar, porque para eu ir para o centro, se eu estou na ponta, eu tenho que me voltar para trás. A insegurança, eu já não sei mais o que está acontecendo no futuro. Para voltar na direção de Deus e a partir dali ouvir e ser guiado por Ele. Então o tabernáculo foi posto no templo, no centro, e as tribos em volta. E olha só, a nuvem aparecia em cima do tabernáculo. Então o lugar mais confortável para estar era o mais próximo possível do tabernáculo. Então a nuvem ela se manifestava em cima e a sua sombra abrangia todo o acampamento. Mas acredite, lá na borda o negócio era mais quente, porque já tinha um pedacinho que a sombra não pegava, pegava o sol. Então quanto mais para a beira do caminho eu ficar, entendeu? Mais desagradável, mais incômodo, mais inconveniente vai ser a minha vida. Quanto mais próximo do centro eu tiver, mais próximo do tabernáculo eu tiver, mais eu vou curtir aquele fresquinho, aquele agradável de Deus. Pastor, não vai ter luta? Vai, irmão. Jesus disse, isso vos digo para que tenhais paz, no mundo tereis aflições. Mas Ele vai transformar o teu deserto lá no Jardim do Éden, se você estiver grudado no tabernáculo, no centro. Então, durante o dia, a nuvem fazia aquele papel de ar-condicionado refrigerando o povo. Quem está no centro, quem está na borda vai se queimar. E de noite, quando o frio vinha, a coluna de fogo se manifestava em cima do tabernáculo. Olha que lindo. O que eu fiz, sacerdote, durante o dia e a noite? Eu acendi a lâmpada de uma luminária pequenininha, que mal dava luz para o tabernáculo, como sinal de que Deus
reconhece o meu esforço e a minha dedicação, meu filho, a tua luzinha e nada não faz a menor diferença, mas eu estou vendo o teu sentimento, o teu desejo de me agradar, o teu esforço de ir lá e cuidar das minhas coisas com zelo. Se acendeu o candelabro, então pode deixar que agora eu vou acender meu candelabro. Aí Deus mandava a coluna de fogo que vinha sobre o tabernáculo e aquecia e iluminava todo o acampamento. De novo, quem estivesse na beirinha já ia sentir frio. Então qual era o segredo? Está cada vez mais perto do centro, cada vez mais perto da presença de Deus, mostrando a forma com que nós deveríamos nos relacionar. Então Deus criou um ambiente agradável que foi o Jardim do Éden. O homem quis sair dali. E Deus cria o tabernáculo como um ambiente agradável. É o homem que quer sair dali. Lá na frente, quando eles entram na Terra Prometida, já não tem mais nuvem, já não tem mais coluna de fogo. Por quê? Já não havia mais a necessidade de dependência exclusiva de Deus. Eles trabalhariam, teriam dinheiro, comprariam suas casas, montariam suas casas, comprariam suas peles, teriam lenha, fariam fogo, se aqueceriam. Mas quanto mais eu dependo de Deus, mais Deus demonstra o seu amor para mim em providência. Quanto mais eu independo, quanto mais independente eu sou, mais eu dependo do meu esforço para me virar. E pode ter certeza, irmãos, o teu esforço, o meu esforço é provisório. Já o amor e a dedicação de Deus é permanente, tá? Relacionamento e não localização. Jesus falou para a mulher samaritana, não importa se é em Jerusalém ou é em Samaria. Deus não quer saber de placa de igreja, me desculpa. Deus não quer saber de igreja aqui, igreja ali, A, B ou C. Não, é relacionamento. Que lugar, Senhor? Aqui ou em Samaria ou em Jerusalém? A hora é chegada e agora é que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. E é esse que o Pai busca, esse verdadeiro adorador. E para encerrar, ser morada de Deus não tem a ver com exclusividade, mas sim em poder mostrar Deus para a humanidade, através de nós, sua igreja, e não através de uma instituição. Como eu já disse, o povo lá no deserto era obrigado a negociar com quem passava vendendo as coisas ali, os animais, os utensílios. Então nessa negociação eles mostravam, por que vocês querem isso? Não, porque a gente tem o sacrifício que a gente faz a Deus aqui, a gente oferece, a gente adora, a gente agradece. E eles poderiam ir assistir a adoração de fora. Saíram juntamente com os judeus muitos egípcios que saíram do Egito e vieram com eles. Vieram outros povos juntos, que aceitaram se submeter à lei de Deus, né, e ali se estabeleceram como adoradores. Então Deus já está mostrando lá no deserto qual deveria ser o propósito da igreja. Não se fechar numa concha, como uma pérola preciosa, escondida e guardada. Não, mas luz do mundo, se abrir para trazer quem puder para próximo de Deus. Então, havia na antiguidade o prosélito, que era quem se aproximava do judaísmo para conhecer a lei de Deus e se submeter a isso. A gente vê o eunuco da rainha de Candace, e Felipe vai até ele. E hoje existe o discípulo, que é aquele que é alcançado pela igreja. Então, o carro do eunuco estava em movimento e Felipe precisou correr. E o tabernáculo no deserto não ficava parado, ficava em movimento. E o Deus que eu e você servimos não é um Deus parado, é o Deus que está em movimento. Eu sou é o verbo em ação, não é o verbo parado, eu fui, eu era. Não, eu sou é o eterno presente, é o eterno movimento, é o eterno agir. Então que a gente possa nas próximas 12 lições, serão 13 no total, sobre o tabernáculo, entender um pouco mais sobre os elementos do tabernáculo. E eu quis de uma forma didática e um pouco rápida mostrar para você qual é o propósito maior do tabernáculo. Não se prenda aos detalhes específicos. Pensa na questão do relacionamento que Deus estabeleceu para a humanidade, e o tabernáculo foi a primeira imagem concreta para que o homem pudesse entender como esse relacionamento deve ser construído. E Cristo é a prova completa, a plenitude. Por isso que depois de Cristo o véu do templo foi rasgado e Deus está dizendo do céu, ó meu filho, não precisa mais desse negócio aí embaixo, valeu, obrigado até agora, vocês foram úteis para a humanidade, para sinalizar como é que deveria ser o relacionamento, o ouvir, a expiação, a dedicação, a intimidade, a adoração. A partir de agora, meu filho já cumpriu tudo, vamos desmanchar esse templo e agora é eu e você direto em qualquer lugar. Por isso que o templo não foi reconstruído ainda e só será reconstruído depois que Cristo arrebatar a igreja. Isso é uma outra história. Então hoje o templo de Deus na terra é você e não o local onde você congrega. O templo de Deus são as pessoas que congregam com você. Não adianta você ir na igreja mais confortável desse mundo se você não souber o nome, o telefone e a vida de quem senta do teu lado.
Se interessa por quem está perto de você e seja você um instrumento de Deus para que esse relacionamento seja construído forte nessa terra, nos tempos de hoje, aguardando a volta de Jesus, tá bom? Agradeço pela sua paciência, a gente se vê por aqui e Deus te abençoe.